encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que o faz, o Senhor que forma isso, para o confirmar, o Senhor é o seu nome. Versículo 3: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém, gente? Levanta a Bíblia. Você que está com a Bíblia, você que não está, a mão vazia, de olho fechado, fala assim: meu Deus, fala comigo, Senhor, através da tua santa palavra. Eu quero e eu dependo ouvir a sua palavra falar comigo aqui nessa noite. Amém. Pode sentar. Se você querer deixar a palavra de Deus aberta, pode deixar. E vamos meditar nela. Eu gostaria que você desse toda a atenção para a palavra de Deus. Amém? Neste momento, porque é através dela que o milagre chega nas nossas vidas. Amém? Irmãos, o profeta Jeremias foi escolhido por Deus, e antes que ele fosse formado, diz a palavra, no capítulo 1 vai dizer que o Senhor fala com o próprio profeta, ele jovem. O Senhor fala para ele. Importante que alguns profetas, Deus mandava, o recado, falava com a mãe ou com o pai, ou enviava o anjo e falava. Mas o profeta Jeremias, o próprio Deus falou com ele, antes que fosse formado no ventre, eu te conheci, e as nações te dei por profeta. E o profeta Jeremias, ele tenta se esquivar do chamado de Deus, ou ele tenta fugir. Ele diz assim: eu ainda sou uma criança. Ele não era criança, mas ele quis dizer que ele era pesado em palavra, ele não sabia falar. É aquele tipo de pessoa que Deus fala assim: Deus tem um plano na sua vida de pregar. Deus tem um plano na sua vida de pregar. Ela fala assim: ah, mas eu não sei, uma tanta desculpa. Mas Deus entende nós, irmãos. Isso é normal. Vários profetas foi assim, não se sentia imerecível, mas Deus continuava insistindo com eles. Bate as palmas e dá glória a Deus. Mas o profeta, ele atende, ele foi proporcionado por Deus, e ele aceita e foi fiel à tarefa. O compromisso, e teve compromisso com o que Deus fala para ele. Presta atenção que Deus, ele vai falar aqui nessa noite comigo, com você. O profeta, para quem não sabe, ele ouvia de Deus e transmitia para o povo. Ele ouvia de Deus e transmitia para o povo. E Deus, ele não deixa o profeta enganado, não. A tarefa do profeta Jeremias, para quem não sabe, foi uma tarefa espinhosa. Ele tinha uma mensagem severa, dura, mas ele chorava por causa do povo. Várias partes na história de Jeremias você vai encontrar ele chorando, tanto que ele é chamado de profeta das lágrimas. E a gente lê a mensagem dele, eu li algumas partes, e eu encontrei ele chorando. O coração dele era voltado, e ele tinha compaixão do povo, e ele não queria que acontecesse o que Deus falou com ele que ia acontecer com o povo de Israel, com o povo eleito, o povo escolhido. Bate as palmas e dá glória a Deus. Mas ele foi fiel, ele sofreu, meus irmãos. O profeta Jeremias, ele sofreu. A Bíblia diz que o povo de Israel estava acostumado só vir no templo, e no templo em Jerusalém, e dizia: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Ele estava um povo acostumado, mas permanecia no pecado. E Deus levanta o profeta para corrigir e para dar ele um tempo. Deus deu para o povo um tempo para que eles se humilhassem, que ele não queria que eles fossem levados para a Babilônia, para o país da Babilônia.
não. A Bíblia diz que um dia Deus manda o profeta Jeremias, ele sai de uma cidade por nome de Anatote, que era a terra dele. Ele vinha de uma família sacerdotal, o pai dele Euquias, sacerdote. Então Jeremias, ele já sabia que a obra de Deus, ela era e é muito séria. Bate as palmas e dá glória a Deus. Ele já sabia. A Bíblia diz que um dia Deus manda ele ir para o pátio da casa de Deus, e ele começa a falar, a corrigir o povo. E o povo foi ouvindo a mensagem de Deus na boca do profeta. E um homem por nome de Pazur, ele se levanta contra Jeremias e encerra Jeremias, leva ele para o cepo. Para quem não sabe o que era o cepo, eu achava, pastor, que era como se fosse aquele poste, aquele pau que ele marra no meio do curral e marra lá os bois. Não, mas o cepo, ele era deitado como se fosse aqui, ó, e punha os pés da pessoa e amarrava de corrente. Ele ficava lá amarrado, não precisava daquilo tudo, fazer aquilo tudo com o profeta Jeremias, não. Ele não ia fugir da realidade, ele não ia fugir, ele não ia correr, porque ele era manso. Ele falou que ele era manso como a ovelha que foi levada para o matadouro. Ele era homem de Deus, meus irmãos. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Ele ouve o chamado de Deus. Eu não vou falar tudo, mas várias vezes ele foi encerrado quer dizer preso. Uma vez ele foi jogado dentro de um calabouço, ou que seja um poço, mas o poço ele não tinha água, ele tinha só lama. E eles julgaram ele lá por causa da palavra de Deus, julgou ele lá dentro. Irmãos, e eu já quero adiantar com a mensagem. O que eu achei importante na vida do profeta Jeremias, que a mensagem na boca dele não mudava. Eles batiam nele, prendiam ele, mas ele saía do calabouço e ele não tossia a palavra, não. Ele não era como um certo tipo de obreiro, de pastor escroto, que quando a coisa aperta, ele abre mão da doutrina. É verdade, pode bater as palmas da glória de Deus. Eu estou expondo para fora o que eu aprendi na palavra. Ele não brochava a corda, não. Ele jogava ele na cisterna e ele saía de lá. E tinha homens que Deus tinha falado com ele que eles iam ir para o cativeiro e eles iam morrer lá. E ele foi para o calabouço, ele saiu de lá e falou a mesma coisa. É forte isso aí, não é? Pode bater as palmas da glória de Deus. Tem obreiro, tem pastor, quando a coisa aperta, ele faz igual Pedro. Se era deles, né, que seguia Jesus, ele não. Jeremias, meus irmãos, ele não mudava, não. A mensagem de Deus, irmãos, ela não muda. As coisas de Deus, ela não muda, porque a Bíblia diz que Deus, ele não muda e ele não tem sombra de variação. Então a mensagem de Deus na nossa boca, se é pecado, vai continuar sendo pecado. Pode bater as palmas da glória de Deus. Então Jeremias, ele não mudou. Eu aprendi isso na palavra de Deus. Ele foi lançado no calabouço, e um homem por nome de Obed Abimeleque, quando ficou sabendo, mandou tirar ele. Não, vocês agiram mal, tiram o profeta de lá, porque não tem mais pão na cidade. Porque a cidade de Jerusalém, meus irmãos, para quem não sabe, ela era toda murada, como um condomínio, não entrava qualquer um. E o alimento tinha acabado lá na cidade, o pão tinha acabado. E Obed falou: tira o profeta de lá, porque ele vai morrer, não tem mais pão. Ele foi tirado de lá 30 homens, desceu uma corda com trapos velhos, com pano velho, dentro do calabouço, e mandou ele colocar isso aqui, o subaco na corda, e levantou ele, tirou ele
Você na frente do rei Ezequias. E ele falou as mesmas palavras com o rei Ezequias para ele sair de lá. Aleluia, Jesus. Você vai ser levado para a Babilônia. Se você humilhar, não. Mas se você não humilhar, você vai ser levado, vai ser morto lá. E o rei Ezequias já tinha visto que a palavra tinha começado a cumprir as profecias que o profeta tinha entregado. Aí ele creu. Só que ele não obedeceu. E foi levado, diz a Bíblia que Jerusalém ficou cercada 18 meses. 18 meses. O exército do rei de Babilônia cercando ela. E aí abriu uma brecha no muro e eles entraram, o exército do rei da Babilônia. E o rei Ezequias fugiu e os príncipes dele, 9 homens, parece 11 homens, ficavam, via a face do rei, tudo correu. E o rei de Babilônia corre atrás deles e pega o rei Ezequias e os 2 filhos dele, e matou os 2 filhos dele na presença do rei Ezequias para cumprir a profecia que o profeta tinha entregado. E arrancou os 2 olhos de Ezequias e levou ele para a Babilônia cego. Quando o homem e a mulher não dá ouvido às exortações de Deus e às profecias de Deus, isso acontece na nossa vida se nós não der ouvido à voz do Todo-Poderoso. Se pecou e humilhou, tudo bem, o Senhor vai te perdoar, vai me perdoar. Mas se não, as profecias de Deus, elas não mudam. Quem crê assim, vai nas palmas agora. Aí o povo foi para a Babilônia, foi ser escravo. E aqui o versículo que nós lemos, Deus veio a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jeremias, pela segunda vez, estando ele ainda encerrado ou preso no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que o faz o Senhor que forma isso, para confirmar, o Senhor é o seu nome, clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. Pode bater as palmas. Irmãos, eu estou resumindo a mensagem. Há momento, meus irmãos, teve parte na Bíblia que Deus falou para o profeta Jeremias assim, com certeza o pastor já leu a mais alguma pessoa: não ora para esse povo, não clama para esse povo, que eu não vou ouvir sua oração, eu não vou ouvir o seu jejum, eu não vou ouvir o favor desse povo mais, sua oração. 7,16 fala, 14,11 fala, você pode conferir, que Deus não ia ouvir o clamor do profeta, não. E aqui Deus já fala com ele, ó: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas. Não era uma coisa, porque tem um S na frente, coisas, não é muita coisa, coisa grande, não é coisa pequena não. Irmãos, o nosso Deus, Ele sempre fez coisas grandes. Quando você começa lá de Gênesis, de Abraão, Moisés, as maravilhas que ele fez no Egito, as 10 pragas, é muita coisa que nós vamos falar, coisa grande. E ele continua fazendo coisa grande, ele vai fazer por você, por mim, por nós, coisa grande que nós não imaginamos na nossa mente. O que aconteceu na sua vida até hoje, você está achando grande? Deus tem maior ainda para você. Quem crê, quem crê? Toma posse, quantas palmas da glória a Deus. Livro de Coríntios diz assim, ó: o que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e o que não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então Deus tem coisa maior, Deus tem coisa maior. Toma posse, vai nas palmas da glória a Deus. Coisa grande e firmes, coisa firme. Não é coisa que ninguém vai roubar de você, não. Não é coisa inabalável, não. Ou abalável, que abala, que você pede e fala, é coisa firme. Glória a Deus. E essas coisas se incluem muitas coisas. Aqui abaixo, se você continuar na mensagem, vai falar a primeira coisa, paz, que o povo de Jerusalém ia ter, que eles não estavam tendo. Saúde.
coisas grandes. Pode bater as palmas da glória a Deus. Glória. Então creia, meus irmãos, que Deus tem coisa grande para mim e para você. A irmã, vai tomar minha esposa. A irmã Luz pregou no Vila Valéria domingo. Ela falou sobre isso, e sobre nós pedir, né? Uma irmã parece que pediu uma casa, nem que fosse assim da terra. Deus deu ela para eu vi o caso de uma irmã, falou assim: eu quero isso, tem que ser amarrado de água. Eu disse: deu ele. Então, nosso Deus, irmãos, é Deus de coisa grande. Claro, Deus permite nós conversar do pouco, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei, diz o Senhor. Amém? Deus vai te colocar você no muito. Quem crê vai nos palmas da glória a Deus. E a mensagem segue: Deus fez coisa grande. Essa mensagem, meus irmãos, para nós resumir, ela inclui salvação, ela inclui um novo concerto que Deus fez. Essa coisa grande é Jesus que Ele enviou para salvar a humanidade. Amém? Então Deus, Ele já fez e vai continuar até que findar a vida aqui, que nós deixar a terra, não mais peregrinar aqui. Amém? E lá no céu nós vamos receber coisa grande. Nós vamos receber um novo nome em uma pedra preciosa. É coisa grande, irmãos. É coisa grande que Deus tem. Então não desista. Não desista. Você que está pensando em desistir, não desista, senão você vai perder as coisas grandes que Deus tem para você. E Deus continua falando com